Começa agora mais um Espaço Técnico. No programa de hoje falaremos sobre as regras para o combate ao crime de lavagem de dinheiro. Segundo a Lei 9.613 de 1998, o crime de lavagem de dinheiro compreende o ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes dos crimes antecedentes, ou seja, esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros. Entre 2007 e 2013, o governo identificou a movimentação de quase 20 bilhões de reais provenientes de lavagem de dinheiro. E para reforçar o combate a este crime, temos em nossos estúdios José Luiz Munhoz, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais, sócio-diretor da Crescer Treinamento e Consultoria Contábil, Fiscal e Financeira, e José Donizete Valentina, professor e coordenador de pós-graduação e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCSP. O movimento de lavagem de dinheiro, ou de combate à lavagem de dinheiro, iniciou-se há mais de 30 anos no mundo. No Brasil, ele foi introduzido com a Lei 9.613 de 98, que previa ou dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, contra a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na própria lei. A definição de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, de acordo com a lei, é caracterizada como o ato de ocultar ou disseminar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente dos crimes que antecedem a essas movimentações. Quais são os crimes que a lei prevê como antecedentes à lavagem de dinheiro? Crimes decorrentes de tráfico, terrorismo, contrabando, extorsão mediante sequestro, atos contra o sistema financeiro, entre outros. O que a lei quer prever é não só a utilização das empresas executando atos irregulares, mas também a origem desse dinheiro que está sendo aplicado na empresa. As normas específicas que estão vigentes e os procedimentos que devem ser adotados pelos profissionais da contabilidade são a Resolução COAF 24/2013, que está vigente desde 1º de março de 2013, e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1415 de 2013, também vigente a partir de 1º de janeiro de 2014. Quais são os profissionais da contabilidade que devem efetivamente fazer as informações? Todos os empresários da contabilidade e contabilistas autônomos devem ter o seu cadastro no COAF e realizar as comunicações. Deve haver um acompanhamento por parte do profissional da contabilidade permanente dos sites do COAF e do Conselho Federal de Contabilidade com relação a novas normas ou exigências pertinentes a esse assunto. Existem um conjunto de normas que estabelecem comunicações às mais diversas atividades econômicas no país. As principais normas gerais são a própria Lei 9.613 de 98, a Lei Complementar 105 de 2001, e, por último, a Lei 10.744 de 2003. E existem normas específicas já emanadas pelos próprios órgãos de supervisão de algumas atividades, como o Banco Central do Brasil, SUSEP, COFES, Previc, CVM, a própria Polícia Federal, Receita Federal e o COAF. A abrangência da norma, ela não só acaba sendo atribuída ao contador ou ao auditor, mas também a todos os serviços de assessoria, consultoria, aconselhamento ou assistência nas operações decorrentes de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. Operações decorrentes de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimentos ou de valores mobiliários, de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. Ainda as operações financeiras, societárias ou imobiliárias, ou qualquer reorganização dessa natureza, e de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas, artísticas ou profissionais artísticas. A política de prevenção ela deve estar formalizada em manuais e aprovada pelo principal executivo do escritório. Deve prever a seleção e o treinamento de empregados,
deve disseminar o conteúdo desse manual ao quadro de pessoal de forma institucional e deve monitorar os trabalhos desenvolvidos pelos empregados. Deve também estabelecer a prevenção de conflitos entre os interesses comerciais e empresariais que o profissional da contabilidade tem junto ao seu cliente e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A política de prevenção ainda deve avaliar a existência de suspeição nas propostas de operações de seus clientes, principalmente no que decorrer de operações incomuns, ou seja, aquelas que não estão relacionadas ao objeto social daquela entidade ou empresa, nas que as partes envolvidas levantem suspeitas ou que as próprias partes sejam suspeitas de outros processos criminais, que os valores chamem a atenção, que a forma de realização da operação seja uma forma não convencional e que dê indícios de lavagem de dinheiro, que a finalidade, que o propósito daquela operação econômica não esteja bem fundamentado, da complexidade das transações que estão sendo realizadas, dos instrumentos que estão sendo utilizados e da falta de fundamentação econômico-legal para aquele evento que está acontecendo. Isso não é restritivo e o contabilista, o profissional da contabilidade, deve, de alguma forma, avaliar outras operações que deem indícios a um processo de lavagem de dinheiro. O cadastro dos clientes e demais envolvidos deve conter, no mínimo, os documentos básicos de uma operação, ou seja, os documentos das pessoas físicas envolvidos, RG, CPF, documentos de passaporte ou qualquer outro documento de identificação da pessoa física, os documentos da pessoa jurídica, CNPJ e demais documentos, um registro do propósito e da natureza da relação do negócio ou daquela atividade que está sendo realizada, a data do cadastro em que esse cliente está sendo aceito pelo escritório e as devidas atualizações, ou seja, cada operação feita pelo escritório ou pelo profissional de contabilidade com o mesmo cliente que decorra de uma nova transação, de uma nova operação, deve ser respaldada por um novo relatório. As correspondências, tanto impressas quanto as correspondências eletrônicas, também devem ser mantidas sob a guarda do escritório de contabilidade. O cadastro ainda deve manter um relatório de procedimentos e das análises que foram efetuadas pelo contabilista responsável pelo escritório ou pelo profissional autônomo e, quando da existência de dúvidas, deve ficar efetivamente registrado se há fidedignidade das informações ou evidências que foram apuradas e, complementarmente, para aquelas pessoas que sejam ligadas a atividades políticas, ou seja, pessoas politicamente expostas, deve-se manter um cadastro especial. Para isso, o COAF já está disponibilizando para as pessoas que são obrigadas a emitir esses relatórios uma relação de pessoas politicamente expostas no seu próprio site. O registro de operações ainda deve manter a identificação do cliente, uma descrição pormenorizada do serviço prestado ou da operação realizada para fundamentar efetivamente a transação, o valor do serviço prestado ou da operação realizada, a data da prestação desse serviço ou da realização da operação, a forma de pagamento e o meio de pagamento. O registro das operações ele deve ser feito e deve ser documentado, inclusive com relação à decisão de comunicar ou não o COAF sobre a suspeita da operação. É importante que deixemos claro que não há um papel de investigação por parte dos profissionais da contabilidade, e sim o de comunicar a suspeita da operação. A comunicação ao COAF ela é obrigatória em algumas situações, principalmente quando envolvem a movimentação de recursos financeiros em espécie. Então, qualquer operação que envolva valor superior a R$30 mil ou equivalentes em outra moeda devem ser comunicadas compulsoriamente, independente de análise ou não. Ou qualquer operação que seja realizada acima de R$30 mil por meio de cheque não nominativo. Todas as comunicações elas devem ser feitas por meio do site do COAF em no máximo 24 horas do conhecimento da transação com suspeição. Não havendo identificação de informações pelo profissional da contabilidade durante o ano, até 31 de janeiro ele deverá fazer uma comunicação negativa de que não houveram operações suspeitas. Todas as informações encaminhadas pelos profissionais da contabilidade são protegidas pelo sigilo legal. Lembramos a todos que a guarda das documentações ou os contratos mantidos com os clientes devem ser
mantidos por 5 anos, e no caso das informações pertinentes à lavagem de dinheiro e dos relatórios elaborados pelo escritório, eles também devem ser mantidos por 5 anos no escritório de contabilidade. Ocorrendo alguma suspeição, alguma comunicação por meio do COAF ao escritório, essa documentação deve ser preservada pelo tempo necessário. Munhoz, parabéns pela sua exposição. Eu acho que foi muito claro, né, para o profissional que está nos assistindo, quanto à importância de se atentar a esses detalhes. Mas responde para nós uma perguntinha aí que eu acredito que seja de interesse de todos. O que, de fato, essa lei ela trouxe para o profissional da contabilidade? O que ela é? Mais uma obrigação acessória, né, que representa mais custo para o profissional? É uma ação social voltado à ética e à transparência, ou, acima de tudo, é uma mudança de cultura que está nos afetando, está nos chocando nesse momento? O que você considera, Munhoz? Na realidade, são as 3 coisas, né? O ponto principal é a mudança cultural, não só para o Brasil, mas mundialmente, de alguma forma mitigar os problemas de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo e também as atividades ilícitas no mundo. No Brasil, o grande diferencial é que essa lei criminaliza todas as pessoas que se envolvem de forma direta ou indiretamente com esse tipo de operação. Então, o contabilista, como profissional que faz o registro das informações das empresas, ele é parte, né, passiva nessa relação de lavagem de dinheiro. Então, ele passa a ter também um envolvimento nessas relações. Com relação à questão do trabalho, é lógico que toda e qualquer informação ela exige do profissional um pouquinho mais de dedicação e, consequentemente, gera um pouco mais de documentação nas atividades. O profissional contábil ele vai ter que ter um mínimo, como nós vimos na apresentação, de formalização e conhecimento dos seus clientes para tentar evidenciar se há ou não algumas informações que caracterizem ou deem indícios de lavagem de dinheiro. Então, o objetivo também é de fazer com que o profissional contábil tenha um papel dentro da sociedade com relação à mitigação desses problemas. Então, esse papo que a gente ouve por aí, olha, o profissional da contabilidade agora virou fiscal do governo, o profissional da contabilidade agora tem que ser um investigador. É fato isso ou estão criando, né, um mito em cima disso? Indiretamente, ele acaba colaborando no processo investigatório do próprio COAF, né? Ao fornecer as informações de suspeição, de suspeita, ele vai estar colaborando para que o COAF faça suas investigações e efetivamente identifique as operações de lavagem de dinheiro. No entanto, não vai ser cobrado do profissional da contabilidade efetivamente que ele faça investigações dos seus clientes. Que nem é o papel dele, né? E nem é o papel dele. É, na realidade, um mínimo de cuidado que já se tinha anteriormente, até porque o próprio Código de Ética Profissional já exigia que a gente analisasse os nossos clientes e efetivamente só aceitasse aquelas atividades que estão correlacionadas a atividades normais e lícitas no país, né? Então, com relação a avaliar o cliente, não se tem nada de novo, porque o próprio Código de Ética já nos exigia. O que a lei traz de novidade é a questão da criminalização. Então, qualquer pessoa que esteja envolvida com esses atos, direto ou indiretamente, de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo ou de intermediação de recursos do narcotráfico, elas passam a ser criminalizadas. E a pena vai de 3 a 10 anos de prisão. Então, é importante ressaltar esse ponto, né? Porque a lei, já existia a lei, já existia existe um código de ética, né? Já existe há um bom tempo um código de ética, existem leis que realmente penalizam isso. Então, o que mudou de fato, a sua explicação, o que mudou de fato é que agora tivemos uma normatização contra as penalidades também. Exatamente. A 9.613 já previa a criminalização e a resolução do COAF, juntamente com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, veio de forma objetiva identificar quais são essas transações ou operações para que os profissionais ou maus profissionais, colegas nossos que estejam envolvidos... essa frase, né? Maus profissionais. Maus profissionais, colegas nossos que estejam envolvidos em transações dessa natureza possam ser
primeiro, indiciados, processados e criminalizados caso não façam a informação ao COAF. Então, é muito importante que se faça a comunicação, ainda que seja uma suspeita, somente por quê? Porque, de alguma forma, mostra a independência do contabilista, né, nesse conflito de interesse que há entre a pessoa do profissional da contabilidade e seu cliente, de que ele está com toda a melhor vontade nesse relacionamento, ou seja, ele não está se envolvendo nas questões efetivas de lavagem de dinheiro. E justamente para proteger o bom profissional, para que ele não venha a ser, né, criminalizado injustamente até. Exatamente. A lei também tem esse outro lado, ele vai proteger esse profissional. Eu acho que a lei só tem esse lado, que é o da proteção dos bons profissionais, quer dizer, a lei vai permitir que, de alguma forma, aquelas atividades ilícitas que eram praticadas por contabilistas ou maus contabilistas seja, de alguma forma, identificada e que essas pessoas sejam excluídas da categoria. Então, muito importante. Ainda bem que é uma minoria, né? Mas, para que a gente possa concluir o assunto, vamos falar um pouco quais são as recomendações que você daria a esses profissionais que estão nos assistindo aí, quanto aos cuidados que ele poderia tomar na relação cliente, né, ele com o cliente, para deixar claro essas regras junto ao cliente. Primeiramente, se dedicar um pouco mais em conhecer os seus clientes, né? Fazer efetivamente uma visita ao cliente, entender quais são as atividades desse cliente, quais são as transações que ele realiza com as partes relacionadas, efetivamente se ele pratica aquele objeto social que ele tem em seu estatuto. O segundo ponto é se resguardar por meio de questionários e por meio de relatórios de que efetivamente ele fez essa análise do seu cliente. Isso a cada contrato firmado, a cada nova transação que ele venha a pactuar com seu cliente. E o terceiro ponto é desmistificar essa questão de que efetivamente o contabilista ou profissional da contabilidade estaria indo contra o seu cliente. Na realidade, o papel não é esse. O papel é de identificar aquelas operações ilícitas e todo ilícito ele deve ser comunicado por qualquer pessoa da sociedade. A lei vem de encontro a um movimento muito mais forte mundial, que é o de criar uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que, de alguma forma, coíba todos esses atos ilegais e irregulares que são praticados. E nós, como os detentores da informação e como os profissionais que registram essa informação, temos condições de identificar efetivamente se essas transações, ou na maioria das vezes, né, se essas transações são efetivamente praticadas para esconder ou para lavar dinheiro. Então, aí nós podemos concluir que aí vem a importância do profissional da contabilidade, o papel social dele nesse contexto, né, e o que faz com que ele tenha fé pública. Então, nós temos uma responsabilidade perante a sociedade. Eu acho que essa lei ela vem e reforça isso. Mas é importante, então, deixar claro, né, que você citou aí, que não basta também, né, tudo isso que ele tem, os cuidados, ele não, você já comentou na sua exposição, mas ressaltar que ele não desfaça dos documentos, né, que ele guarde esses documentos lá pelo período de prescrição, aí no caso 5 anos, porque é importante que ele tome todos esses cuidados. Mas você quer Exatamente. Eu vejo que pela resolução do próprio Conselho Federal e do COAF há um direcionamento para que a documentação seja bem efetivada, ou seja, que se faça questionários efetivamente que tentem identificar se o cliente tem operações irregulares ou não, e a manutenção da guarda desses documentos também é muito importante. Às vezes a gente é um pouco negligente com relação à documentação, principalmente porque boa parte das nossas documentações hoje são efetivadas por meio eletrônico, e-mails, contratos eletrônicos, enfim. E essa documentação, de alguma forma, se ela não for bem cuidada, acaba se perdendo no tempo. Então a gente tem que tomar algum cuidado em guardar essas informações até pelo prazo prescricional. Né? Até para a proteção dele. Até para justificar a proteção do profissional. Né? Mas está ótimo. Olha, eu queria parabenizar pela sua exposição, acho que foi bem clara. Espero que todos aí tenham entendido, né? Mas a lei está aí para ser interpretada, nosso papel é trabalhar nesse sentido, né? Buscar ajudá-los a interpretar a lei. E parabenizo e agradeço em nome do CRC pelo seu
Agradeço o convite Obrigado. e espero ter ajudado com as informações para que a gente consiga implementar isso com a qualidade desejada, tanto do COAF quanto do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, muito obrigado. Obrigado a todos também. Obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRCSP Notícias e CRCSP Conversa. Fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil também nas redes sociais. TV CRCSP no YouTube e CRCSP Oficial no Facebook. Continue ligado na TV CRCSP.